São 7h41. Olha, donos de autoescolas infantis de Hortolândia fizeram uma manifestação nesta terça-feira contra o valor do repasse feito pela prefeitura. Eles afirmam que o dinheiro não é suficiente para manter os custos. 3 unidades já fecharam as portas. O protesto aconteceu em frente à prefeitura. Com um carro de som, donos de escolas infantis particulares, funcionários e pais de alunos reclamaram das dificuldades enfrentadas para conseguirem atender as crianças beneficiadas pelo Bolsa Creche. O programa, que é custeado pela administração municipal, repassa para a unidade de ensino R$ 5,00 por dia por criança matriculada em meio período e R$ 9,60 para alunos de período integral. Um valor que, segundo as professoras, não é o suficiente para custear as despesas. Esse dinheiro que vocês recebem é usado para quê? Para tudo, para alimentação, para funcionários, para os impostos. Muita gente está endividada até o pescoço. Nós estamos à base de financiamento, desse tipo de coisa, para conseguir manter as crianças. De acordo com as proprietárias, o pagamento ideal para crianças de meio período deveria passar de R$ 150 para R$ 220 por mês. E para o período inteiro, aumentar de R$ 288 para R$ 350. Segundo os manifestantes, a solicitação vem sendo feita desde o início do ano, mas a prefeitura ainda não deu nenhuma resposta. Todas as conversas nós ficamos de entregar alguma coisa. Então os documentos foram entregues, sempre na data pedido, tudo certinho. E assim, com uma promessa de que um dia farão. Mas nada aconteceu na realidade, nós estamos no mesmo pé. Em quase todas as escolinhas, alunos do Bolsa Creche representam a maioria dos matriculados. Sem o dinheiro para bancar os custos, 3 já fecharam as portas, outras 38 ainda prestam o serviço. Uma situação que preocupa os pais. Eu tenho um filho de 2 anos e 4 meses que é atendido pelo programa Bolsa Creche. E em apoio às donas de escolas que me procuraram, eu estou aqui nesse movimento, porque se elas fecharem as creches, como é que nós vamos fazer? No total, 2.043 crianças são atendidas pelo programa na cidade. E existe ainda um déficit de 1.200 vagas. Então, assim, eu não vou te dizer que as escolas vão continuar até dezembro. De repente, não tem condição para continuar. Estamos mesmo no limite. A Prefeitura de Hortolândia informou que já estuda o aumento do repasse mensal feito às escolas conveniadas ao programa Bolsa Creche a partir do próximo ano. Agora vamos falar sobre a meteorologia, conferindo a situação climática para hoje. Nós temos imagens de Campinas que foram feitas um pouco mais cedo pelo cinegrafista Wilson Esmanhoto. Você acompanha aí céu claro, com poucas nuvens, horizonte azul aqui no município. Durante a madrugada, Campinas registrou 17 graus. Nesse momento, os termômetros estão na casa dos 20. Hoje as temperaturas chegam aos 32 graus. Portanto, período aí de sol, com aumento de nebulosidade no período da tarde e possibilidade de chuva no final da tarde e à noite. Muito bem, vamos agora ao giro dos destaques do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vamos começar com as informações da edição de hoje do Jornal Metro. Carlos Giacomelli, bom dia. Bom dia, Sena. Bom dia a você que está em casa. Sena, hoje o Metro traz a última pesquisa do Ibope, que mostrou algumas variações aí nos percentuais das intenções de voto. A presidente Dilma oscilou 2 pontos para cima, Marina oscilou 1 ponto para baixo e o Aécio Neves se manteve estável. Tem também muito futebol, jogo da Ponte, uma informação importante sobre o Diego Sacomã, que vai ficar 3 meses fora de combate por exames do coração para ver se ele pode continuar a jogar bola. E além disso, tem também vestibular da Unicamp, que teve um recorde de inscrições esse ano, viu, Sena? Pega o seu jornal, você que está em casa, leia o Metro. Muita coisa legal hoje. Um grande abraço e até amanhã. Carlos, obrigado. Temos também o destaque da Rádio Bandeirantes, AM 1170. Bom dia, Gustavo Carvalho. Oi, Sena, bom dia para você e bom dia para você também ligado em mais uma edição do Acontece Regional. Hoje aqui na Rádio Bandeirantes nós vamos repercutir o aumento nas inscrições do vestibular da Unicamp 2015. O aumento na casa de 4,5% em relação ao ano anterior. E hoje é quarta-feira, é dia de Papo de Mãe. Você que é mamãe, fique ligada na programação da Rádio Bandeirantes e participe deste bate-papo aqui em AM 1170 e também pela internet em www.rb1170.com.br. Sena, por hoje é só. Esperamos vocês aqui na programação.
Ok, Gustavo, obrigado. Olha, depois da operação da Justiça Eleitoral, que retirou mais de 1.300 placas e cavaletes de políticos das ruas de Campinas, ainda tem candidato que insiste em desrespeitar a lei. 24 horas depois da ofensiva da Justiça, a nossa equipe flagrou publicidade em local proibido. Bastou dar uma volta pelas ruas da cidade para constatar novas irregularidades. Cavaletes de candidatos expostos em lugares impróprios. A maioria em cima da grama, o que é proibido. Mas também havia alguns em locais que atrapalhavam o trânsito de veículos e de pedestres. O abuso continua mesmo depois da blitz feita pela Justiça Eleitoral, que na segunda-feira recolheu mais de 1.300 peças. A fiscalização aconteceu depois de denúncias e as reclamações não pararam por aí. Atrapalha a visão do trânsito, que já é difícil. É ruim que atrapalha para os pedestres passar, né? A limpeza em parte da cidade foi feita em parceria com a prefeitura, que cedeu os caminhões e os funcionários que fizeram o recolhimento dos cavaletes. Todo o material de campanha irregular está à disposição da Justiça Eleitoral. Segundo o tribunal, o valor da multa pode variar de R$2.000 a R$8.000. E se houver reincidência, a penalidade aumenta. Se ele colocar no mesmo lugar, ele vai estar infringindo a lei. Nós vamos estar mandando isso para São Paulo. E em São Paulo eles fazem um processo de representação para multar o candidato. Agora eu fico pensando, né? Será que os candidatos não estão vendo que o eleitor não vai depositar o seu votinho na urna lá? Quando encontra um candidato que deixa uma placa de publicidade atrapalhando a passagem, enfeiando a cidade, fazendo essa poluição visual toda. Quer dizer, além de infringir a lei eleitoral, é uma tremenda burrice. Bom dia. A Câmara de Vereadores aprovou nesta segunda-feira um projeto de lei que vai permitir a entrada de indústrias dentro do terminal intermodal de cargas, chamado TIC, que fica no final ali do São Marcos, quase chegando a Sumaré. Eu questionei o líder de governo, Rafael Zimbaldi, por que essa mudança pontual no zoneamento não seja feita durante a mudança inteira, a revisão inteira que o prefeito Jonas Donizete vai fazer. Ele deve entregar esse projeto no ano que vem. O prefeito pretende verticalizar a cidade e mesclar os diferentes tipos de uso. Ou seja, hoje a cidade de Campinas ela é estancada entre residencial, industrial e comercial. E a cidade foi crescendo, a legislação não acompanhou, então você tem, por exemplo, muitas regiões como Ouro Verde e Campo Grande, em que chegaram comércios em áreas que eram estritamente residenciais. Então o prefeito vai ter que rever toda essa legislação para poder permitir que haja uma regularização e que entre dinheiros para os cofres públicos, porque se o comércio está irregular, não há pagamento de imposto. E como houve essa aprovação só nessa região do TIC, o líder de governo explicou que, na verdade, é para correção de um erro. Apesar dessa área do TIC estar localizado dentro da Zona 14, que é permitido a instalação de indústria, apenas dentro do terminal não é. Ou seja, então é só para corrigir um erro, então ele entende que não é uma mudança pontual, mas para poder acelerar, já que estão chegando novas indústrias no local e isso gera emprego. Bom, pessoal, a cidade então deve criar uma nova formatação nos próximos anos, sendo que o que vai priorizar é a verticalização, ou seja, a construção de prédios na cidade. O que a prefeitura precisa fazer é permitir que haja os prédios, mas também que esse desenvolvimento seja sustentável, em que sejam preservadas as áreas verdes, em que haja ruas para poder você ter um fluxo para poder sair os veículos, prever que um prédio você vai ter muito mais carros e muito mais pessoas concentradas num único lugar e você precisa então ter uma rua para poder você dar fluxo e sair esse pessoal que está entrando, porque o que a gente percebe é que as cidades crescem, os carros aumentam, mas nós não temos essas ruas grandes, né, para que possa dar então mobilidade, tanto que hoje a mobilidade urbana é um dos temas que mais preocupa o brasileiro. Eu volto amanhã. Até. E depois do intervalo, as notícias do futebol e as novidades da tecnologia e do mundo digital. Não saia daí, o Acontece Regional volta em 1 minuto.